Parabéns às mulheres que sabem fazer uma limpeza intestinal. Parabéns, tá? A conexão intestino-cérebro é a flora intestinal. A conexão do intestino com o cérebro é a flora intestinal. E dessa comunidade fazem parte 100 trilhões de bactérias. É pouca coisa, é pouca gente. A gente não precisa nem dar bola para tanta gente. 100 trilhões de bactérias. Quantidade 10 vezes superior ao número de células do corpo. Então, da conexão cérebro-intestino, fazem parte 100 trilhões de bactérias, que é um número 10 vezes maior, 100 trilhões de bactérias, que é um número 10 vezes maior ao número de células do nosso corpo. O que a gente pode esperar disso? Muito bem. A relação entre o intestino e as bactérias, a princípio, é pacífica, é benéfica para o intestino e o cérebro. Elas conseguem a comida necessária para viver, que não somos nós, né? Aquilo que a gente come. E adoram fibras, as probióticas, adoram o alimento pré-biótico, que são as fibras, e em contrapartida cuidam da nossa saúde. Muito bem. A maioria dessa comunidade é do bem. É do bem. É do bem, é do bem. A maioria. Né? O detalhe, né, guria? Sempre tem um detalhezinho. Pois ajudam na digestão e nos protege de infecções intestinais. Então, a maioria das bactérias são do bem que nos protege das infecções intestinais. Porém, quando a turma do mal começa a se multiplicar, porque a pessoa come muito açúcar, muito trigo, muito alimento enlatado, embutido, processado, etc. A multiplicação e o desequilíbrio da flora intestinal, da microbiota, é imediato, conhecido como disbiose. Bactérias como Escherichia coli, Enterobacter e Clostridium, o difícil é o casado com a Cândida, que eu digo, eu que casei os dois, na minha cabeça. Quando é em situação de equilíbrio, não prejudicam, eles estão lá quietinhos, eles não aumentam as suas colônias, então eles não têm controle nenhum. Quando o seu crescimento é aumentado, em função de antibiótico terapia, remédio que a gente tem que tomar, questão emocional, porque isso é um ambiente muito ativo, uma comunidade muito ativa. Isso não é uma coisa assim, estanque. Então, isso é uma avaliação, né? Sexta eu estava dando uma aula que eu disse, olha, paciente, já é a terceira vez que você tem esse surto, ou segunda que você tem esse surto intestinal, ou seja, a bactéria não foi ainda encontrada, nós precisamos encontrar a bactéria, é melhor que você vá a um infecto do que... Ela concordou comigo. Quando o crescimento desses bichinhos é aumentado em relação ao pessoal, gente boa, turma boa, começa a acontecer a disbiose e a diarreia, que eu começo a atender muitas vezes pacientes que me dizem assim, Ana, eu tenho diarreia há 10 anos. Eu digo, mas não pode. Ah, eu faço cocô 4 vezes ao dia. Tudo líquido, né? Maravilha, eu não tenho constipação. Eu digo, oh, nós precisamos da constipação. É como gastar sem parar. De onde é que vem o dinheiro? Do corpo? Toda a energia sai do corpo. Inclusive a falta de vontade de mudar, a falta de coragem de investir em relacionamento, em resolver problemas, tudo isso está relacionado à diarreia. Então, quando o crescimento dessas bactérias negativas é aumentado e ocorre a disbiose, toda essa disbiose é causada, em geral, pela quantidade de alimentos refinados, como açúcares, gorduras saturadas, baixa ingestão de fibras. A ingestão excessiva de alimentos cultivados com agrotóxicos, com pesticidas,
de antibióticos, de anti-inflamatórios, os antiácidos, o abuso do álcool, o cigarro. E muitas vezes o cigarro passivo, Ana, eu não fumo. Por exemplo, meu querido fumo. Então, nós temos que olhar para tudo isso e entender que essa comunidade ativa, ela modifica completamente o funcionamento do seu intestino. Vocês querem ver? Eu fui fazer uma aula de Zuki. Me botei lá que eu queria ver uma tal de aula de Zuki, que é uma coisa linda, maravilhosa a aula. Entortei o pescoço de um jeito, fui parar no quiropraxista. Aí o quiropraxista diz assim pra mim, eu adoro Zuki. Mas por quê? Porque meu consultório enche. Por quê? Sim, porque vocês inventam de fazer aula de Zuki, que é uma aula maravilhosa, só que tem que estar com a musculatura super bem preparada. Mas eu tô. Os movimentos, quando tem movimentos de tango, de bolero, de lambada, coisas mais assim, nós temos que tomar cuidado. Tanto que eu disse pra Tere, digo, eu acho que eu vou pra hidroginástica. Eu não vou, mas eu tô dizendo que vou, ao contrário, eu quero começar a treinar natação forte para poder fazer uma travessia no mar. Não quero coisa que me dê a sensação que eu... Tudo bem, não vou fazer Zuki, né? Então, assim, esse tipo de coisa, o que tem a ver com a desbiose intestinal? Ontem eu tomei 6 anti-inflamatórios, porque eu não conseguia nada. Não conseguia nada. Tanto que eu fui almoçar com os amigos, tomei uma meia taça de vinho branco e já com o anti-inflamatório aquilo já começou a ficar horrível. Cheguei em casa, mas uma dor horrorosa. E o quiropraxista já deu um jeito e eu já tô maravilhosa. Então, quando nós queremos saber como é... E por isso que eu tô com essa cara de cansada, né, gurias? Porque a dor a gente fica em sofrimento. Quando a gente precisa verificar realmente o aspecto das nossas fezes, não é uma tarefa muito agradável, mas todo mundo olha antes de puxar a descarga. E é fundamental e deve ser feita a cada evacuação. É preciso observar o tamanho, a forma, a consistência das fezes e notar se esse padrão se repete sempre ou se sofre mudanças. Então, você que está fazendo a limpeza intestinal, você começou com o albendazol, nós vamos fazer no outro mês, nós vamos fazer, porque o albendazol, para a gente tirar um bicho que o albendazol trata, às vezes leva tempo. Então, é preciso observar a consistência das fezes, para saber se há muco, se há sangue, tudo isso, né? E se o sangue se apresentar num tom vermelho vivo e estiver ao lado das fezes, muito ressecadas, eliminadas após defecação acompanhada de dor, pode ser indício de que o paciente sofre de fissuras anais e ou alguma protusão de veias do plexo hemorroidal. Então, quando nós estamos tratando de organizar o funcionamento do nosso intestino, e ontem eu falava com uma paciente que dizia assim, eu perguntava para ela, como é que você tá pós-Covid, né? De 0 a 10 em energia. Ana, tô 5. Tá usando N1, graças a Deus, e outras coisas. E como é que você tá em relação ao intestino que tava constipado? Tô 100. A gente resolveu em uma semana o intestino dela. Que tava constipado porque ela teve que usar o tratamento XYZ. Então, é muito importante que essas fezes sejam analisadas quando você está fazendo esse tratamento de limpezas de fezes. Então, cada uma das pacientes que está fazendo o tratamento de limpeza intestinal deve mandar as suas fotos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Porque cerca de 500 milhões de neurônios, as mesmas células que formam o sistema nervoso central, células que formam o sistema nervoso central, também vivem no intestino. Esse número só perde para 86 bilhões de neurônios encontrados na massa cinzenta. 500 milhões de neurônios são supercélulas que formam o sistema nervoso e vivem no intestino. Hello, baby. Entendeu? Por que a gente tem que limpar?
Então é isso. Hoje é a nossa primeira aula, falamos sobre uma comunidade ativa que precisa de paz, sossego, meditação, precisa de encantamento, daquelas preces maravilhosas, precisa de alimento puro, né? E principalmente de sono. Quando a pessoa dorme, a carinha fica melhor. Um beijo, queridas. Na luz dos mestres, na minha Horenge Kyo Namastê. Amanhã tem mais.